Olá, olá, boa tarde para você. Estamos aqui para mais uma live, para mais um dia, para mais um tema do coração de Deus. Estou aqui com temor e tremor, compartilhando com você um pedaço da palavra, um pedacinho, algo que Deus comunicou ao meu coração e eu tenho certeza que vai falar a muitos corações. O nosso tema de hoje é o tema A Cura pela Entrega. Nós vamos meditar um pouquinho aqui em cima do texto de Romanos 12, versículo 1. Nós vemos que se fala muito no texto de Romanos 12, 2, e vocês já vão entender o porquê que esse texto é tão importante, tão profundo, e esse é o motivo do meu temor. Nessa tarde de terça-feira, é uma alegria estar aqui com você. Eu honro a sua vida, agradeço a você que vai estar assistindo depois, no gravado também lá no nosso YouTube. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Vamos ler juntas e juntos o texto de Romanos 12, 1, que diz o seguinte: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Versículo 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente para que possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós sabemos que esse texto do versículo 2, ele é muito mais falado do que o versículo 1, que é o versículo que nos pede que nós estejamos diante de Deus como sacrifícios vivos para que então possamos experimentar a renovação da mente e possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E nesta tarde eu quero te perguntar, Kenny, seja bem-vinda. Nessa tarde eu quero perguntar para você, será que Deus não espera nada de nós? Nós estamos vivendo um momento da nossa sociedade, nós estamos vivendo um momento que tanto se fala sobre o evangelho, de um evangelho de muito amor, de muita graça, um evangelho em que venha como você está, e isso é de fato. Realmente Deus nos quer como estamos, mas será que Deus ele vai passar a sua vida, a minha vida inteira, sem esperar nada de nós, sem esperar um posicionamento das nossas vidas, sem esperar entregas do nosso coração, sem esperar que que a gente possa se dar mais a Ele? Lá no final nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Como nós estamos acostumadas e acostumados, infelizmente, a receber muito de Deus. Às vezes queremos receber tantas coisas e Ele tem muito para nos dar, mas estamos pouco ou quase nada disponíveis e dispostos a entregar o que Ele nos pede. Eu quero compartilhar com você, eu estava lendo esse texto de Romanos 12 e ali fala o seguinte, né? Vamos aqui pro versículo 2, ele diz o seguinte: não vivam conforme os padrões deste mundo. E aí eu fiquei pensando, quais seriam os padrões deste mundo? Os padrões deste mundo talvez o oportunismo, talvez relacionamentos por contratos e não por alianças. E aí nós vemos que o nosso Deus, ele é um Deus de aliança. Nós vemos que o nosso Deus, ele ama o relacionamento, ele ama a intimidade, ele ama que nós de fato estejamos comprometidas e comprometidos com ele, com o seu reino, com as coisas que ele ama, com aquilo que se importa e que está no coração dele para que nós vivêssemos. E nós lemos aqui nesse versículo: não vivam conforme os padrões deste mundo. O Senhor está nos convidando a um novo padrão de vida, a um padrão em que nós não esperamos somente receber, mas em que nós estamos muito mais dispostas e disponíveis a entregar tudo aquilo que Ele nos pede. Logo na sequência também nós vamos ver o porquê que o nosso coração, muitas vezes ele tem tanta dificuldade, porquê que o nosso coração ele é tão resistente em entregar coisas que o Senhor nos pede, porque nós estamos muito acostumadas a pegar para nós dádivas, presentes que Ele nos dá e nos concede por algum tempo da nossa vida e que aquilo é legítimo, mas muitas vezes nós queremos trazer para nós e segurar para nós como se aquilo fosse
o mais precioso que nós temos. E aí nós vemos que Ele nos pede, porque Ele espera e deseja ser o maior tesouro nas nossas vidas, na minha vida e na sua vida. Nós vemos também aqui neste texto que Paulo, ele nos apresenta um padrão de santificação pelo Espírito. Quando nós lemos ali, não vivam conforme os padrões deste mundo, nós estamos sendo convidadas a um padrão de santificação pelo Espírito Santo de Deus. É um padrão diferente, não é o padrão que você e eu estamos habituadas, não é o padrão que é de acordo com a nossa mentalidade carnal, humana, é um padrão diferente, é o padrão que rege como é regido o céu, as coisas de Deus. E aí nós vemos que nós somos tão livres quando nós temos o entendimento, que nós somos tão livres e tão amadas pelo Senhor, que a entrega ela passa a ser o padrão de relacionamento daqueles que caminham com Deus. A minha entrega, a sua entrega passa a não ser mais tão difícil quando nós conseguimos entender, compreender pelo Espírito de Deus que nós já somos completamente livres, que nós já somos completamente amadas, que nós já temos no Senhor, em Cristo, tudo aquilo que nós necessitamos e de forma abundante. Nós vemos também que esse texto ele está relacionado à verdadeira adoração. Por que verdadeira adoração? Porque não é possível um coração que não é um coração adorador. Ele não está, como nós estamos falando aqui desde o início, ele não está disposto a entregar, ele está disposto somente a receber. E o coração verdadeiramente adorador, para esse coração, a entrega ela não é feita por medo de Deus, ou por medo de perder algo de Deus, de perder a sua salvação, de perder algo, mas ela é feita por um coração que entende tudo aquilo que já recebeu, todo o resgate, toda a salvação que já recebeu previamente. Nós vemos também que somente uma pessoa verdadeiramente completa pelo Espírito Santo e livre, ela consegue entregar a si mesma. Aqui nós vemos, vão ter diversas situações e formas de entrega. Existem entregas que nós fazemos de coisas que nós gostamos, coisas lícitas ou não, coisas que agradam o coração de Deus ou não. Nós podemos entregar muitas vezes, talvez Deus peça para você, para mim, coisas lícitas. Talvez coisas que não necessariamente são pecados, mas Ele pode pedir que você entregue, que eu entregue. Simplesmente porque Ele quer ver o nosso coração, Ele quer ver o nosso coração, a nossa adoração em ação. Nós vamos ver que isso foi muito real na vida de Jó. Logo adiante, ali no próximo ponto, nós vamos ver como isso aconteceu na vida de Jó. Jó ele foi provado por diversas formas na vida dele, praticamente todas as formas possíveis. E nós vemos que ele foi honrado porque o Senhor encontrou no coração dele, encontrou essa entrega no coração dele, mas também houve todo um processo, porque havia ainda muito ego no coração, no coração de Jó. Eu quero compartilhar com vocês, eu comecei a ler um livro, na nossa live passada eu compartilhei sobre um livro do pastor Luciano Subirá, né? Eu comecei a ler um livro, que é este livro aqui, que ele se chama O Homem que Deus Usa. E no primeiro capítulo, ele diz exatamente isso. Foi uma das confirmações que Deus me deu para essa palavra de compartilhar, que o primeiro capítulo é o seguinte: vida de entrega total. Deus ele nos pede uma vida de entrega total. Nunca será algo parcial. É claro que Deus tem os seus processos conosco. É claro que Deus ele vai indo conosco naquilo que nós conseguimos. Ele vai subindo os níveis à medida em que nós conseguimos caminhar naquilo. Mas é claro que Ele espera de nós uma vida de entrega total, completa. Além daquilo que nós mesmos conseguiríamos pensar que conseguiríamos entregar no altar dele. Nós vemos isso também na vida de Abraão, que entregou o seu filho prometido, aquele filho tão importante para o seu coração, tão aguardado, tão esperado. E quando solicitado, quando Deus pediu que ele oferecesse aquela oferta, ele prontamente ofereceu, porque o coração dele não estava naquela bênção, não estava naquilo. Um beijo para você, Rô, Deus te abençoe muito. Então, nós vemos que somente o coração adorador, verdadeiramente adorador, é o coração que consegue entregar e faz isso
de forma desprendida, de forma sincera, de forma completa e integral. E esse é o convite do Senhor, do Espírito Santo de Deus para a nossa vida nesta tarde. Não sei como é que tá para você, que tá bem quente. Bem quente, gente. E aí, seguindo aqui, nós vamos ver que a renovação da mentalidade, nós ouvimos falar muito sobre renovação da mentalidade nos nossos dias. E quando eu estava aqui estudando um pouquinho antes, eu percebi algo. Eu percebi que quando o Senhor ele fala para nós, aqui em Romanos 12:2, sobre a renovação da mente, ele está falando de uma renovação que acontece no espírito, no nosso espírito, não no nosso cognitivo. Tudo que nós ouvimos por aí é exatamente o quê? Que a nossa mentalidade ela vai ser renovada a partir do conhecimento, a partir daquilo que você alimenta. E isso é verdade. Tudo aquilo que você alimenta a sua alma, os seus olhos, a sua mente, o seu intelecto. Ok, isso é verdade. Mas a verdadeira, a renovação da mentalidade legítima, quem opera de dentro para fora é o Espírito Santo de Deus. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Quem traz para nós, muitas vezes nos revela o pior que existe em nós. E ao mesmo tempo nos traz cura, ao mesmo tempo nos traz aquilo que nós necessitamos. O Espírito Santo de Deus é o único capaz de ir nas profundezas daquilo que está arraigado nas nossas vidas, na mentalidade, no coração, nos nossos afetos, em tudo aquilo que a gente busca como fonte na nossa vida. Ele é o único capaz de ir nas profundidades de tudo isso e conseguir trazer, de fato, quem nós somos, a nossa essência para ser tratada, trabalhada, curada pelo Senhor de forma integral. E a nossa mensagem de hoje é que essa cura verdadeira, ela acontece quando nós estamos dispostas muito mais a entregar do que a receber. Talvez, minha amada, meu amado, talvez você esteja esperando de Deus uma cura na sua vida, uma cura na sua alma, na profundidade da sua alma que talvez só você e Deus conheçam. Mas talvez você esteja talvez você esteja pouco disponível a se entregar, a permitir que o Senhor adentre nesses lugares e que Ele possa de fato curar o seu coração, a sua mente, curar as suas memórias, curar tudo aquilo que precisa de cura na sua vida, na minha vida. E o convite de hoje é para que nós estejamos disponíveis para o Senhor trabalhar em nós e através de nós. Que calor, gente! Vamos prosseguir. Então, nós vemos aqui, eu vou fechar com vocês o nosso primeiro ponto. Hoje nós estamos fazendo a live um pouquinho diferente. Quis fazer ela um pouquinho mais estruturada do que normalmente eu faço. E nós vemos aqui nesse primeiro ponto da renovação da mentalidade, da entrega, do sacrifício vivo, de sermos o sacrifício vivo. Que essa mentalidade renovada pelo Espírito, não renovada no cognitivo, mas renovada pelo Espírito de Deus, ela é resultado, ela resulta numa mente governada pelo Espírito. Quando as nossas mentes elas estão cativas ao senhorio de Cristo verdadeiramente. Se você quiser conferir depois, você pode conferir lá no capítulo 8 de Romanos também, que fala bastante sobre o governo do Espírito, a mente governada pelo Espírito. Então nós vamos passar para o ponto 2 e vamos dar uma aceleradinha, que eu não quero que essa live fique comprida. Nós vamos ver o exemplo de Ana, que é o exemplo de uma pessoa que foi curada pela entrega. Ela foi curada por aquilo que ela entregou no altar de Deus. Esse exemplo é muito conhecido. Praticamente todos nós vamos conhecer a história de Ana, que está lá em 1 Samuel, capítulo 1, que conta a história de Ana, que era uma mulher estéril e tinha o sonho de ter filhos. Tinha o sonho de gerar um filho do seu ventre, né? Nós sabemos todo o contexto que havia ali, que era um contexto de alguém que poderia gerar e que trazia essa comparação para ela que ainda não havia gerado. E nós vemos que Ana, ela ansiava por isso, ela estava sempre na casa do Senhor pedindo, clamando por isso. Houve até mesmo uma situação em que o sacerdote Eli achou que ela estava embriagada pelo tanto que ela estava ali angustiada de espírito e que ela ficava ali naquela angústia, balbuciando palavras. Ele interpretou que ela estava
embriagada. Então nós vemos que haviam diversas angústias que permeavam a vida de Ana. Mas Ana estava constantemente diante do Senhor. E nós vemos que ela já havia um coração de devoção com relação ao Senhor. Mas nós vemos que Deus queria mais dela. Todo o tempo que ela fazia, que ela estava ali perante o Senhor, diante do templo, nós vemos que o Senhor aguardou que Ana ela tivesse o coração disponível a entregar no altar o maior sonho da vida dela, que era o sonho de gerar um filho. E quando ela fez o voto com o Senhor, o voto de entregar aquele filho ao Senhor, o Senhor esperava e procurava por um profeta. Então, o sonho de Ana se alinhou com o sonho de Deus. E o Senhor entregou ao coração de Ana aquilo que ela ansiava, aquilo que ela aguardava. Irmã Lourdes, um beijo para você, minha amada. Então nós vemos que já havia devoção, muita devoção na vida de Ana. Assim como na vida de Jó, nós vemos também que na vida de Jó, ele era um homem dedicado, consagrado ao Senhor, íntegro, reto, justo. Nós não vemos que eram pessoas que estavam por aí vivendo suas vidas de qualquer forma. Então nós vemos, gente, como Deus ele tem um padrão de entrega, um padrão alto de entrega na sua presença. Ele não nos quer pela metade. Ele não quer uma área da minha vida, da sua vida. Ele nos quer por completo. Então, o coração de Ana ansiava por aquele filho. E o Senhor ansiava que Ana conseguisse, que ela tivesse coragem de entregar aquilo que para ela representava o seu tudo naquele momento. Aquele filho que era tanto anseio do seu coração. E eu até anotei aqui que como Jó, Abraão, Maria, mãe de Jesus, que também entregou, ela também passou por entregas na sua vida, porque ela estava gerando algo do Espírito, algo que não seria entendido, compreendido pelas pessoas, seria compreendido somente por ela e por José. O apóstolo Paulo, que deixou todo o conhecimento, toda a instrução da sua vida e considerou tudo aquilo como perda. Nós temos Pedro, que foi completamente transformado de dentro para fora, quase como água em vinho. Ele foi completamente transformado, inclusive na sua personalidade, pelo Senhor Jesus. Ele foi transformado em um homem de rompantes, em um homem impulsivo, em um homem que apacentaria vidas, em um homem de amor, de cuidado, de pastoreio. Nós vemos como é maravilhosa e grandiosa a obra do Senhor nas nossas vidas, quando nós nos entregamos ao trabalhar dele. Nós vemos estes exemplos de grandes homens e mulheres de Deus, que não tiveram suas vidas por preciosas, mas entregaram tudo aos pés do Senhor, tudo aos pés daquele que nos deu a vida, tudo aos pés daquele que já fez o maior trabalho por nós. Kézia, um beijo para você. Nós vemos que nós temos exemplos, nós temos multidão de testemunhos para também nos encorajarmos a fazermos as nossas entregas, a trazermos até o altar do Senhor aquilo que nós precisamos trazer, a nos desprendermos, a deixarmos as nossas mãos. Certa vez eu escutei de um pregador que nós precisamos estar com as nossas mãos sempre abertas. Porque o que acontece é que algumas vezes o Senhor ele nos presenteia com algumas coisas e nós queremos trazer para nós. E quando nós pedimos, e quando Ele nos pede a entrega dessas coisas, nós não queremos entregar, nós queremos trazer, reter para nós. Quando nós deveríamos estar com as nossas mãos abertas e prontas, disponíveis para tudo que Ele queira fazer. Se Ele quiser te pedir, me pedir hoje algo que Ele mesmo nos deu. Ele é mais do que digno, Ele é mais do que Senhor das nossas vidas, ou deveria ser, para que nós nos entreguemos a Ele e tudo o que mais Ele possa nos pedir. E aí, eu quero passar com vocês para o nosso terceiro ponto dessa live de hoje, que é o ponto que eu quero trazer para você rapidamente, motivos para que a gente venha resistir a essa entrega ao Senhor. Por que será que é tão difícil para a gente se entregar nas mãos do Senhor? Por que é mais fácil a gente se entregar a alguns relacionamentos, amizades, né? Qualquer
qualquer situação da vida, em se entregar a um projeto, a um trabalho. Por que é tão difícil a gente se entregar nas mãos de Deus? Por que será que é tão difícil a gente render os nossos direitos, a gente colocar as nossas vidas e falar, Senhor, cuida disso aqui pra mim. Eu confio que o Senhor está na frente e o Senhor vai fazer o melhor. Por que será, gente? Por que será que é tão difícil a gente se entregar nas mãos de Deus? Eu fiz algumas observações aqui, que é o que eu quero compartilhar com você. Os 3 pontos que eu acredito que nos impede de efetivar, de fazer essa entrega de uma forma completa, integral, que são os 3 motivos: a incredulidade, as agitações da alma, as muitas e muitas agitações da nossa alma, e o não reconhecimento de tudo que já foi recebido de mais precioso das mãos dele. Nós vamos falar um pouquinho, ainda que breve, nós vamos falar de cada ponto, né? Por que será que mesmo sabendo, nós cantamos aquela linda canção, és fiel em todo tempo tu és bom, a bondade de Deus. Todos nós já sabemos no nosso coração, no nosso cognitivo, que Deus é bom e fiel. Nós ouvimos isso desde sempre. Nós ouvimos uma pessoa, nós ouvimos pessoas que falam, declaram isso: Deus é fiel na sua vida, Deus é fiel, tal. Mas por que é tão difícil? Por que é tão difícil se entregar se nós ouvimos isso? Porque talvez nós precisemos experimentar na prática que o Senhor é bom e fiel. Só que antes de nós experimentarmos, muito possivelmente, nós precisamos também experimentarmos essa entrega de coração ao Senhor. Aquilo que o Senhor quer do teu tudo, do meu tudo. Com relação à incredulidade, nós vemos que nós temos o medo de perder. Quantos de nós, e eu tô aqui derretendo de calor, quantos de nós não temos por trás desse medo de entregar, um medo de perder, como já falamos, acreditando que Deus não seja tão capaz assim de nos entregar coisas melhores, que talvez Ele não seja tão suficiente assim como nós ouvimos. Será que se eu entregar, eu vou ter a sensação de perda? Mas e se Ele não me der nada mais? E se Ele quiser que eu fique dessa forma? O medo de perder, a incredulidade no caráter de Deus, muitas vezes nos impede de entregar aquilo que Ele nos pede, de viver o melhor dele nas nossas vidas. Será que essa entrega total é só para uma parcela dos cristãos? Será que é só para os cristãos, para os missionários que estão lá nos campos, nos países perseguidos? Será que Deus não tem essa vida de entrega total para mim e para você? De entrega verdadeira, genuína, de estarmos prontos a qualquer coisa que Ele nos peça? Eu acredito que esse não é um pedido apenas para poucas pessoas. Acredito que esse é um pedido para todos nós, um convite para todos e todas nós. E aí, quando nós somos constrangidas e constrangidos pelo seu amor, é o ponto exato em que nós conseguimos dar os passos e entregar aquilo que nós precisamos entregar. Calar e sossegar a nossa alma. E amadurecer no entendimento de tudo aquilo que nós já recebemos, como falamos aqui desde o início, que já recebemos tudo dele, e que não seria injusto, presta atenção nessa palavra que eu anotei aqui, eu fiz questão de sublinhar ela, seria injusto entregarmos tudo que somos a Ele se Ele já nos entregou tudo que Ele tinha de melhor, que foi o seu Filho na cruz. Então são esses 3 pontos que eu quero compartilhar hoje com você, de motivos que nos impedem, que nos levam a resistir, de entregar aquilo que o Senhor nos pede. 1, a incredulidade. 2, as agitações da alma, e nós já vamos ler um texto lindo. E 3, o não reconhecimento de tudo que já foi recebido de mais precioso nesta vida, das mãos dele. Eu acredito que esses são 3 pontos que nos impedem de entregarmos e de recebermos a cura do Senhor nas nossas vidas, a cura pela entrega. Tudo aquilo que Ele quer fazer na minha vida e na sua vida, só que antes Ele pede: minha filha, meu filho, me dá o seu coração. Minha filha, meu filho, entrega no meu altar isso que eu estou pedindo para você. Eu só quero que você entregue.
Você não precisa entender, eu não preciso te explicar. No caminho você vai entender, mas eu tô pedindo, me entrega. Eu sei o que eu tô fazendo na sua vida, eu sou o teu pai, sou o teu Deus. Um beijo, Carol. Então, essa live de hoje, ela me trouxe no início muito temor e tremor, porque ele é um compartilhar muito profundo. É um compartilhar que muitas vezes nós pensamos não estarmos preparadas para ouvir sobre entrega. Poxa, eu quero tanto ser curada por Deus em determinada área. Poxa, mas o que será que você está disponível a entregar nas mãos dele? E esse é o nosso convite de hoje. O que você tem sido, eu quero te perguntar, o que você tem sido convidada a entregar no altar do Senhor para receber de cura sobre a sua alma, sobre as suas emoções, sobre o seu entendimento, sobre a história da sua vida, sobre situações que você viveu? Talvez, só talvez, nós precisemos entregar o nosso entendimento, o nosso direito de querer entender as coisas. Entregar, né? Senhor, o Senhor não precisa me explicar nada. O Senhor não precisa. Eu até gostaria que o Senhor me explicasse, mas eu não preciso entender nada. Nós vemos isso no exemplo de Jó mais uma vez. Nós vemos que todo aquilo que ele passou, ele não entendia. O Senhor não esclareceu para ele de pronto o que ele estava vivendo e passando. E ele passou por todo aquele sofrimento, acredito eu, sentindo todas as situações, sentindo o abandono por parte do Senhor, sentindo, poxa, mas o que está acontecendo? Eu faço tudo aqui, ok, mas nós vemos que nós, grandes homens e mulheres de Deus, eles não são poupados das situações, não são poupados dos sofrimentos, não são poupados das grandes entregas, muito pelo contrário, porque essas entregas, elas vão nos refinar, essas entregas, elas vão trazer o nosso coração para aquilo que estava lá dentro escondidinho, vai trazer para fora. Nós vamos conseguir enxergar de fato quem nós somos e quem Deus é. Como nós vemos no exemplo de Jó, né? Essa parte do livro aqui que eu estava lendo, desse capítulo, ele fala muito sobre isso. Nós vemos que a revelação que Jó recebeu de Deus, ele não teria recebido de outra forma. Ele não teria tido essa revelação profunda de Deus se não tivesse ocorrido tudo o que ocorreu na vida dele. Nós vemos que a entrega na vida de Ana não teria provado do melhor de Deus, ela não teria sido mãe, não teria gerado o profeta Samuel, que foi um grande profeta. Ela não teria gerado ele se ela não tivesse entregado no altar do Senhor o seu desejo, o seu anseio por gerar um filho. E o Senhor deu a ela muito mais, porque a partir de Samuel, quantas coisas foram trazidas à luz, quantas coisas foram geradas através dele, de um profeta. E aí nós vemos, e aí o meu convite para você, já caminhando para o fim dessa live, que eu já falei bastante, e já tô aqui com bastante calor, e os meus cabelos já derreteram tudo. O convite de hoje o Senhor tá pedindo para mim e para você o seu coração por completo. Eu quero ler com você uma linda passagem que está lá em Provérbios 23, versículo 26, que diz o seguinte: dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Dá-me, filho meu, dá-me, filha minha, o seu coração. O que eu quero de você? Eu quero o seu tudo, eu quero o seu coração, eu quero as fontes da sua vida, eu quero os seus anseios, os seus afetos, os seus medos, as suas angústias, os seus desafios, as suas conquistas, eu quero o seu tudo. Eu não quero uma parte de você, eu não quero que você esconda de mim aquilo que eu já sei. Eu não quero que você faça de conta que eu não estou te pedindo algo mais quando eu estou. Nós sabemos, gente, nós sabemos exatamente quando o Senhor ele nos pede coisas além dos nossos limites e que nós só conseguimos obedecer e entregar se Ele mesmo nos capacitar a fazer isso, se o próprio Espírito Santo de Deus nos capacitar a fazer isso, todas essas entregas no altar dele. E então esse convite é para que você consiga entregar o seu coração por completo, para que você possa ser curada, para que assim, à medida que você entrega, você também receba a cura, você receba tudo aquilo que você precisa. Talvez você esteja acreditando que você precisa de algo e o Senhor está falando, não é isso que você precisa.
Eu sei exatamente do que você precisa, mas eu preciso primeiro que você me entregue algo, para que eu possa então completar aquilo que eu tenho para fazer na sua vida. Quantas vezes nós ouvimos, nós vemos posts, nós vemos vídeos, né? Quantas vezes o Senhor ele nos pede para darmos o passo que ele vai pôr o chão? Quantas vezes nós precisamos primeiro dar o passo de fé, obedecer primeiro, para depois ele revelar os próximos passos, para depois ele fazer o restante, completar a obra nas nossas vidas. Então, que você e eu consigamos entregar, que nós consigamos nos colocar debaixo nas mãos do Senhor, como nosso Deus, como nosso Pai, que cuida de nós, que dá conta de nós. Quando eu estava escrevendo esse compartilhar, eu me lembrei muito de situações em que nós mulheres, eu acredito que você, mulher que vai estar assistindo esse vídeo, né? Quantas vezes nós temos tanta dificuldade nessa entrega porque nós estamos acostumadas a fazer tudo na nossa vida. Sabe aquele pensamento, aquele sentimento, poxa, mas se eu não fizer, quem vai fazer por mim? Poxa, mas... E aí que o Senhor, ele quer se revelar como seu pai, como meu pai. Ele diz, deixa comigo, eu dou conta de você. Deixa comigo, entrega para mim que eu tenho algo melhor preparado, reservado para você. Mas se você não me entregar, eu não consigo te levar para os próximos níveis, para os próximos momentos, para os próximos ciclos daquilo que eu estou fazendo na sua vida. E eu espero de todo o meu coração que essa palavra fale ao seu coração, como falou o meu coração. Eu tive várias confirmações de Deus que essa era a palavra para esse dia. E eu estou repetindo com muito temor e tremor, porque entrega é algo que não é fácil, gente. Não é fácil falar sobre entrega, não é fácil viver a entrega ao Senhor. Existem vários momentos em que nós queremos, às vezes, recuar, que nós falamos, meu Deus, mas isso aqui é uma entrega muito grande, como é que eu vou conseguir fazer isso? E mais uma vez, quem nos capacita é o Espírito Santo de Deus, quem me capacita e te capacita. É o nosso doce, amigo, amado Espírito Santo de Deus, é aquele que nos convence, que está conosco. E é somente por ele que nós conseguimos entregar verdadeiramente os nossos corações. Que ele nos capacite, de fato, a entregar os nossos corações por completo. Eu quero abençoar a sua vida nessa tarde e já me despedir. E nos vemos na próxima terça-feira. Amém? Então eu quero te abençoar, eu quero pedir, Pai, nessa tarde, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a vida de cada pessoa que vai ter acesso a essa live. Que o Senhor, que o seu Espírito Santo nos capacite a entregarmos ao Senhor aquilo que o Senhor espera de nós, aquilo que o Senhor está pedindo, comunicando ao coração de cada pessoa, de cada mulher, de cada família, de cada homem nessa live, Pai. Que o Senhor possa estar vivo, ser vivo em nossas vidas e que isso possa se refletir na nossa entrega em amor, não como um sacrifício, como algo difícil demais, dolorido demais, mas que seja fácil para nós, a partir da compreensão, a partir do entendimento de tudo de maravilhoso que o Senhor já fez e tem feito em nossas vidas, que não seja pesado entregarmos ao Senhor aquilo que o Senhor nos pede. É isso que eu oro pela vida dos meus irmãos aqui, aquilo que eu oro pela vida daqueles que vão ter acesso à nossa live gravada, em nome de Jesus. Eu abençoo a sua vida nessa tarde, Deus te abençoe grandemente e que você consiga, no poder do Espírito de Deus, entregar tudo aquilo que você precisa entregar, que eu consiga entregar tudo aquilo que eu preciso entregar. Um grande beijo e até a nossa próxima live.